O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas, os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se, os que estiverem no campo não entrem na cidade. Pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Como no momento da liturgia da palavra dos dias anteriores, o Evangelho vem falando desse final dos tempos e que causa muito terror na mente de algumas pessoas, com medo do que possa vir a acontecer. Diante de tudo isso, certamente como a gente vem acompanhando no dia a dia os textos bíblicos, acho que hoje nós poderíamos deter mais nesses últimos versículos. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Aquela ideia que Jesus deixa que virá para julgar os bons dos maus. Esse julgamento será com justiça e de acordo com os nossos atos, mas com a sua misericórdia, usando o seu poder, a sua glória. Ele que está no nosso meio, agindo conosco, em nosso favor, e que depois vai nos julgar no sentido, esse julgamento, eu imagino mais do acolhimento por tudo aquilo que nós tivermos feito. E aí vem mais um versículo: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Porque se nós ficarmos apegados demais a esta vida, Jesus fala, quem ama esta vida mais do que a outra, vai perdê-la. Precisamos amar muito esta vida, pois é um presente de Deus, mas não podemos amar mais essa vida do que a outra. O apego demasiado, como se não fosse haver uma vida nova, aí nós vamos perder essa porque não passamos, nós não vamos ficar eternamente aqui e não conseguiremos a outra. Depois que nós nos libertarmos de tudo aquilo que nos prende, as nossas ideias, nossas vontades, a nossa ganância, o nosso egoísmo, enquanto nós não nos libertarmos de tudo isso, nós não vamos conseguir a vida eterna.
Morrer a gente morre, mas será que vamos conseguir a vida eterna? Não é a gente ficar com medo, será que eu vou para o inferno? Será que Deus vai me levar para o céu? Não vamos ficar pensando só nisso, nessa maneira, claro. Vamos pensar em viver bem o nosso hoje, com a nossa vida em dia com Deus. Pronto. Se eu estou fazendo a vontade de Deus, cumprindo com os seus mandamentos, vivendo bem o meu hoje, e é claro, com previsão de melhorar mais, com esse propósito de mudar de vida, nada vai nos abalar, não. Pode tudo ficar abalado, mas não nos abala. Porque às vezes a gente fica preocupado com o fim, seja pela morte natural ou morte trágica de um ou de outro, o que vai deixar. A gente pensa nisso naqueles que já se foram. Mas conosco, como vai ser? Se for essa destruição geral, não vamos ficar sofrendo, e muito menos sofrendo com antecedência, por aquilo que nós não sabemos nem se vai acontecer. Mas que a nossa salvação, se fizermos o bem, é garantida. Isso aí, cremos na vida eterna. Isso aí não falha. Na primeira leitura, continuando o livro de Daniel, que continua amanhã também, Daniel que fez o bem. E quantas pessoas são condenadas por fazer o bem? Houve uma lei, porque pela leitura de ontem, foi mostrado que o reino ali fosse distribuído entre os medos e persas. E com isso vieram novas leis, e todo aquele que fosse apanhado em oração, que não fosse ao Deus ou aos deuses deles, deveria ser lançado à cova do Daniel. Pois no restaurante estava até bom, né? Mas ali onde os leões iriam estraçalhar a pessoa. E alguém foi cobrado, o rei Baltazar, porque se a lei existia, era para todo mundo. Baltazar, claro, ficou sentido, foi para o quarto, não quis comer, perdeu o sono, mas pela pressão fez cumprir a lei. E Daniel não teve um arranhão sequer. Então ele decretou que lançasse à cova dos leões aqueles que pediram a condenação de Daniel e os seus familiares, que os leões destruíram, estraçalharam imediatamente. E aí Dario, que é rei dos Medos e Persas, decretou a lei que toda oração seria ao Deus de Daniel. Há uma frase popular que diz: Deus tarda, mas não falta. Quer dizer, Deus age na hora certa. Poderia, não deixa o Daniel morrer, depois a gente faz com que ele volte, mil coisas que a gente poderia imaginar, mas ele atuou na hora. E quantas coisas que nós pedimos a Deus e que nós precisamos, Ele nos atende na hora. A gente não sofre por fazer o bem, por cumprir com as nossas obrigações corretamente. Nós não devemos nada a ninguém se nós cumprimos com os nossos deveres. Pode dizer assim, nem a Deus. Claro, devemos a Ele todo o amor, toda a misericórdia, mas se nós fazemos aquilo que nós somos solicitados por Ele, Deus, eu estou tentando fazer a minha parte, com toda a fraqueza, com toda a limitação. É claro que Deus vai reconhecer isso. Claro que nós não vamos impor para Deus as coisas, e nem dizer para Ele que eu sou perfeito. Não, só Deus é perfeito. Mas vamos procurar fazer isso, porque quando nós fazemos o bem, nós somos recompensados, e a nossa recompensa não só pelas pessoas que são beneficiadas, maior ainda por Deus, que é o nosso maior lucro. Vamos fazer a nossa prece pedindo a Deus que nos ajude a ter força como Daniel, perseverança, assim como ele pede que nós levantemos a cabeça para acolhermos a nossa libertação que está próxima.